Vocês sabiam que feedback é uma das ferramentas mais usadas para você poder fazer a retenção de talentos dentro das empresas? Pois é, essa é uma das ferramentas que ela vem sendo utilizada há muitos e muitos anos. É claro que com várias repaginações, a gente foi melhorando ao longo dos tempos, como se fazer, a maneira de se fazer, o porquê de se fazer e quando se fazer. E hoje, nesse vídeo, eu vou passar para vocês justamente como que a gente pode fazer um feedback de uma forma ainda mais assertiva, para a gente não cometer erros clássicos e que a gente possa, assim, manter a nossa equipe engajada e, principalmente, fazer a nossa retenção de talentos. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês da importância do feedback e qual é a melhor maneira de se fazer ele para que você tenha resultados e, principalmente, que é o nosso foco aqui, uma retenção de talentos para que você tenha uma equipe autogerenciável. Então vamos começar lá do começo, como eu sempre brinco com vocês, a gente tem que começar do começo. Mas como é que funciona? Primeiro eu vou contar para vocês uns erros que a gente comete, que são assim muito básicos, mas que acontecem. Eu não sei exatamente quem, nem quando, eu sei que o nosso povo, a nossa cultura gosta muito de pegar essas coisas dos States, né, trazer para o Brasil, mas acabar dando um significado um pouquinho diferente, né? Não foi diferente com o feedback. O feedback ele foi introduzido dentro da cultura organizacional, né, da cultura das empresas aqui no Brasil, mas ele ao longo do tempo ele ficou meio distorcido. Como assim? Você deve ter a sensação, ou você já deve ter conhecido alguém que tem essa sensação, que quando você fala assim, senta aqui que eu vou te dar um feedback, a pessoa já fala, vixe, o que eu fiz, né? O que aconteceu? Então, olha só o que aconteceu com uma ferramenta tão incrível ao longo do tempo. Ela virou sinônimo de coisa ruim. Quando a gente fala assim, olha, eu vou te dar um feedback, a primeira sensação que as pessoas têm é de que elas fizeram algo de errado, que elas fizeram algo de ruim. E não é para ser assim, né? O feedback ele é para ser algo positivo, mas infelizmente essa foi a transformação que ocorreu devido ao mau uso de uma ferramenta tão incrível. Então, para vocês terem ideia, por exemplo, vamos pegar o feedback, como é que eu vou implementar? A não ser que você tenha uma cultura muito forte de feedback na sua empresa, que não vai ter essa distorção de conceito. Mas se não é o caso, ou se você está no início do negócio, se você está com uma equipe que você ainda está com dificuldade de colocar o pessoal no engajamento, eles ainda não tocam o negócio sozinho, você tem aquele sentimento toda hora de falar assim, ai meu Deus, será que eu estou falando grego? Porque eu já falei, e as pessoas não fazem as coisas do jeito que eu peço. Eu já falei, e as coisas não estão acontecendo como elas deveriam acontecer. Eu vejo que isso acontece muito, com muita frequência dentro de pequenas e médias empresas. Das grandes também acontece, mas com uma frequência bem menor. Nunca vai deixar de acontecer. Mas o nosso principal desafio encontra-se dentro de pequenas e médias empresas. Por quê? Porque ali é onde a gente ainda não tem um nível profissional de retorno, um nível profissional de reuniões, um nível profissional de acompanhamento. Então, por ainda não ter esse nível de maturidade que chega ao profissionalismo, ainda é querendo ou não, a gente começa de forma mais amadora, a gente tem essas dificuldades porque a equipe ainda não está engajada. Então, como é que eu vou fazer, Fran? Como é que eu implemento o feedback dentro da cultura da minha empresa? Então, antes de falar para vocês um pouco, eu quero trazer para vocês algumas importâncias e que vocês tenham alguns cuidados. Primeiro, feedback, ele é sempre positivo. Então, sempre que você for fazer feedback, e você deve fazer sempre, ele precisa ser positivo. Fran, mas então eu não vou falar quando as coisas estão erradas? Sim, você vai, mas não é dentro da ferramenta do feedback. E essa é a principal diferença. Vocês podem e devem sim corrigir a equipe de vocês. Não tem problema algum. Até porque você está ali na frente, você está encabeçando, você está levando, é você que tem que fazer as correções. É você que tem que fazer os desvios, né? Muitas vezes você faz um planejamento, mas tem desvio de rota. Como é que você vai fazer esses ajustes? Mas entenda
que existe uma diferença muito grande entre você fazer correção de desvios, sejam desvios de performance ou sejam desvios de comportamento, para o feedback. Então, quando você vai fazer feedback é uma coisa, quando você vai fazer correções é outra coisa completamente diferente. Então, a primeira coisa que você deve saber é assim, ó, não confunda feedback com correção. São coisas completamente diferentes e que elas precisam ser aplicadas em momentos separados. E olha que interessante, você até usa, você não vai usar a estrutura toda do feedback quando você for fazer uma correção, mas você começa utilizando uma das partes do feedback, que é a parte de reconhecimento. Então você começa usando reconhecimento quando você for fazer correção, mas você não usa correção quando você vai fazer feedback. Então, se a gente fosse resumir, por exemplo, esse vídeo, a principal parte é: não corrija quando você for dar feedback. Na hora de dar feedback, não é hora de fazer correção. Tem um momento para isso? Tem. Você vai fazer? Vai. É necessário? É. Mas não é no momento do feedback. Então, para que serve, Fran, o feedback, já que eu não posso corrigir, que é esse erro grotesco que a gente comete e a gente vê muito acontecer. Pelo amor de Deus, nunca mais fale para alguém assim, ó, vem cá, eu vou te dar um feedback que seja para fazer algum tipo de correção. Não façam isso. Então, para que serve, então, o feedback? O feedback, ele serve para você trabalhar uma coisa muito importante dentro da sua equipe, que chama-se reconhecimento. Tá? Então, o feedback ele vai te ajudar na parte de reconhecimento da sua equipe, ele vai te ajudar a aumentar o engajamento da sua equipe, ele vai te ajudar a aumentar o nível de comprometimento e de responsabilidade da sua equipe. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos um negocinho chamado ego. Todos nós, alguns em maior escala, outros em menor escala, mas todos nós temos ego. E esse ego, ele trabalhado na medida certa, você consegue tirar dele muitos benefícios para o desenvolvimento pessoal. Então tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, ó, elogie em público e corrija em particular. Por que eu gosto muito dessa frase e acho que ela faz muito sentido? Porque quando você corrige, você não, de alguma forma, você não está construindo. Por mais que as pessoas digam assim, mas e a crítica construtiva? Gente, eu aprendi ao longo de anos de treinamento que crítica construtiva não existe, tá? Crítica não constrói, crítica destrói. Mas como é que eu vou então falar do que a pessoa precisa melhorar se eu não posso criticar? Justamente falando sobre esse ponto. Primeiro, que ela precisa melhorar. E segundo, diferente da crítica. Eu posso até gravar outro vídeo para vocês falando como é que eu faço correções sem criticar a pessoa. Acho que esse é um ponto bem importante. Fica aí para um próximo vídeo. Que, inclusive, esse é um ponto que tem dentro do nosso processo de treinamento. Como é que eu corrijo sem criticar? Por quê? Porque quando eu critico uma pessoa, eu gosto de uma definição muito assim, ó. Quando eu critico alguém, essa pessoa, ela cria uma barreira comigo. Então, ela é mais ou menos assim, ó. Você criticou, você feriu o ego, que é um dos principais sentimentos de qualquer ser humano. Quando você fere o ego de uma pessoa, aquilo ela não te escuta mais. Então, você criticou, os ouvidos fechados. Você continua falando, mas tudo que você falou após a crítica, ele não é ouvido mais. Por que ele não é ouvido mais? Porque a partir do momento que você critica alguém, ela está simplesmente nesse momento reunindo todas as forças dela, imaginando milhões de frases e colocações na cabeça, para fazer apenas uma coisa: te responder, e te justificar, e te dizer que você está errado. Por isso que é tão importante que no momento do feedback você não faça correções, você não faça críticas. Lembre-se, críticas destroem. E se você quer ter uma equipe autogerenciável, não é criticando que você vai chegar no ponto de ter uma equipe que seja autônoma, que faça as coisas sem ficar dependendo de você. Então, quando você for fazer esse processo de feedback, você não vai criticar, porque a crítica destrói. Se você criticou, a pessoa vai criar uma barreira contigo, não te escuta mais, e aí, meu bem, simplesmente acabou. Então, Fran, como é que eu faço para fazer o feedback? Então, lembre-se o seguinte: primeiro, o feedback é apenas positivo. Então, você vai focar em
pontos positivos que aquela pessoa tem. Segundo ponto que é bem interessante na hora de fazer o feedback. Não, sabe assim, não enche linguiça. O que eu quero dizer com isso? Não faça vários elogios, porque o elogio é a primeira parte do feedback. Você começa o feedback fazendo um elogio. Mas você não diz assim, ó, olha, você é competente, dedicado e responsável. Eu não sei por que a gente tem mania de colocar pelo menos 3 adjetivos para fazer as coisas, já perceberam? Até quando a gente vai escrever texto, a gente coloca lá, você é isso, isso e tal coisa. Então aqui no feedback, não faça isso. Seja extremamente pontual e específico. Como assim? Escolhe a principal qualidade, principalmente a qualidade que condiz com o contexto do que você quer que aquela pessoa perceba ou do que você quer que aquela pessoa continue desenvolvendo. Por exemplo, se a responsabilidade, você vai dizer para ela, olha, você é responsável. Então é um elogio, você vai dar uma qualidade para que essa pessoa entenda e valorize naquele momento aquela qualidade que você escolheu de forma proposital. Fran, como é que eu escolho? Como é que eu costumo fazer? Eu pego a minha equipe e eu separo. Não só a minha equipe, mas enfim, a gente pode e deve dar feedback para várias pessoas quando você é bem atendido, quando você vai em um restaurante, quando você vai em uma loja, quando você conhece alguém. Acho que todos os momentos vale a gente aplicar feedbacks, porque isso gera conexão, isso gera empatia, as pessoas vão fazer ainda melhor por você, porque você simplesmente deu para elas um pouquinho daquilo que é o principal que o ser humano busca, que é o alimento do ego. Então você pode fazer isso a todo momento. Mas como é que você pode fazer de forma interna? Pode, para sua equipe. Tem uma lista. Pensa numa lista ali, às vezes não precisa ter 10, mas você vai juntar, como a nossa cabeça trabalha em 3, às vezes você vai tirar ali 3 qualidades. Então fulano é isso, isso e isso. Dentro desse momento, do momento de desenvolvimento dessa equipe e dessa pessoa, o que é mais importante eu evidenciar agora? O que eu, enquanto gestor, quero que essa pessoa tenha como foco nesse momento? Eu quero que ela se permaneça mais responsável, ou eu quero que ela seja uma pessoa mais engajada, ou eu quero que ela seja uma pessoa ainda mais comunicativa. Então, escolha aquilo que o momento pede, que você precisa que essa pessoa desenvolva e que ela demonstrou em algum momento. Pega essa qualidade e evidencia essa qualidade. Então, como assim? Você vai dizer, por exemplo, vamos pegar a responsabilidade. Olha, você é responsável. E aí, nesse momento, você vai dizer o porquê. Então, você faz um elogio e você dá uma justificativa, um porquê. Então, você é responsável porque você, apesar do prazo apertado, conseguiu entregar o relatório no tempo certo. Cara, isso não tem preço, né? E aí você diz isso da maneira como você tem que dizer, tipo, não economiza entusiasmo, não fala, olha, foi sensacional, você é uma pessoa, você se mostrou responsável, cara, a gente tinha um prazo curtíssimo e mesmo assim você deu um jeito, se virou, deixou coisas que podiam de lado, pegou outras que não podiam e fez ali junto, conseguiu conciliar e entregou as coisas dentro de um prazo hábil, dentro do tempo que a gente precisava para que a gente pudesse fazer essa entrega. Cara, muito obrigada. Então, olha que massa, né? Você fazer esse tipo de feedback. Às vezes a pessoa até fica esperando a cutucadinha, né? Porque as pessoas estão habituadas a... Não sei se vocês já ouviram falar do feedback sanduíche. Eu acho isso uma bobagem, né? Mas a gente respeita a forma como as pessoas gostam de fazer. Que é, você faz um elogio, aí você faz uma crítica ou um ponto de melhoria e você faz outro elogio. Então, sempre fica ali aquele pontinho. Por que eu não gosto, por exemplo, do método sanduíche? Porque a gente tem o hábito de olhar para as coisas ruins. Então, quando você faz o método sanduíche, você fez 2 elogios e um ponto de melhoria, ou uma crítica, como eles dizem. E aí a pessoa, adivinha o que a pessoa fica na cabeça? Pois é, ela fica exatamente com a crítica. Então você fez 2 elogios, você evidenciou 2 coisas boas, porém aquela pessoa fica lembrando apenas da crítica que foi feita e daquilo que ela tem que melhorar, e aí ela fica remoendo, e ela fica chateada, e olha onde se viu, e falaram isso, e eu faço tanto pela empresa, e nananã. Aquela ladainha que vocês já conhecem, que é do ferido, né? Por isso que eu não gosto de usar a técnica do sanduíche, eu gosto de usar o feedback como ferramenta nua e crua, sabe? Dá o feedback, lança o feedback
e deixa ele dar os resultados que ele tem que dar. E por incrível que pareça, são incríveis, porque você vai dando feedbacks pontuais. E tem um ponto bem interessante que eu aprendi muito com os anos de treinamento dentro da Dale Carnegie, que dizia o seguinte: a gente precisa elogiar de forma sincera, tá? Isso eu aprendi com Dale Carnegie. Então, elogie de forma sincera, dê o seu feedback de forma sincera. Não faça com que as pessoas que elas se sintam que você está apenas elogiando para ter alguma coisa em troca. Essa não é a ideia. A ideia é que você seja extremamente verdadeiro quando você valoriza a sua equipe. Até porque um dos primeiros passos que você precisa ter com a sua equipe é conexão. Eu já falei sobre isso com vocês aqui. Então, se você não criar conexão, você não tem elogios verdadeiros. Se você não tem elogios verdadeiros, você não faz bons feedbacks. Se você não faz bons feedbacks, a sua equipe não vai vestir a camisa da empresa. Se você não faz bons feedbacks, a sua equipe ela vai estar sempre pelo dinheiro, sabe? Aquela sensação de assim, eu tô indo do trabalho porque eu preciso da grana. E quando a gente fala em equipe autogerenciável, não é isso que a gente quer. A gente não quer pessoas que, por mais que a gente saiba que elas precisam e a gente quer cada vez pagar ainda mais para elas, porque se o negócio crescer é muito bom pagar mais para as pessoas, mas a gente quer pessoas que, além do dinheiro, estejam ali porque elas se sintam bem, estejam ali porque elas encontraram algo que elas gostem de fazer, estejam ali porque é um ambiente que é saudável. Se a gente parar para pensar hoje, a gente tem uma nação que tem uma grande porcentagem que está adoecendo de doenças mentais, de doenças que são causadas por ambientes ruins, por ambientes tóxicos. Então imagina se você consegue, enquanto gestor, fazer da sua empresa um ambiente saudável, um ambiente em que as pessoas digam assim, cara, eu gosto de trabalhar lá. As pessoas são boas, as pessoas me tratam bem. Porque aí eu volto a tocar no ponto das correções, assim, não ache que por você ter um ambiente bom ou por você tratar bem as pessoas, que você não pode corrigi-las. Pelo contrário, quando você tem conexão com uma pessoa, você tem conexão com uma equipe, você tem ainda mais liberdade para fazer correções sem destruir o ambiente, sem acabar com o clima. Então você permanece com um clima organizacional saudável, com um ambiente que ele é acolhedor e você faz as correções que são necessárias e olha só, as pessoas mudam com muito mais agilidade do que em um ambiente hostil. Porque quando você tem um ambiente hostil que você solicita uma mudança para alguém, a gente já tem aquela naturalidade da resistência, que isso tem em todo ser humano. Mas se você está num ambiente hostil, aquela resistência dura ainda mais. Por isso que é tão difícil, em empresas onde o clima organizacional não é bom, fazer mudanças. Porque aquilo dura muito mais tempo, aquilo é muito mais difícil, porque as pessoas não estão engajadas, elas não dão o sangue pelo negócio, elas não dão a camisa, elas não vestem a camisa da empresa. Então elas estão... O que é completamente diferente quando você tem um clima organizacional saudável, quando a sua empresa acolhe as pessoas. Então você solicita mudança, existe a parte de resistência natural, mas as pessoas falam, cara, vamos fazer. E quando se tem um relacionamento bom com o gestor, principalmente com o gestor imediato, as pessoas falam, não, vamos ajudar o fulano. Vamos ajudar ele, o que ele está pedindo. A gente não acha que isso vai ser a melhor forma, mas vamos tentar. Cara, isso é incrível, o nível de engajamento que as pessoas têm. E aí você começa a ter uma equipe, que é uma equipe autogerenciável. E para que você tenha esse clima, para que você tenha esse contexto acolhedor, você precisa implementar a ferramenta de feedback com constância. Tá? Então, assim, ó, se para você ainda não é natural você fazer feedback para as pessoas, o que eu te recomendo? Que você separe na sua agenda dias da semana e horários para que você faça isso de forma proposital e intencional. Então, como assim? Já que não é natural para mim, eu tô vendo o meu colaborador fazendo algo legal ali e não é natural para mim fazer um feedback, então eu vou trabalhar, eu vou pegar 2 dias da semana, meia horinha, e vou chamar meus colaboradores só para dar um feedback. Ou seja, só para dizer algo positivo sobre ele, trazendo a qualidade e o porquê da qualidade e como essa qualidade tem contribuído
para o desenvolvimento dele como pessoa, em primeiro lugar, e depois para dentro da organização. Então, olha o quanto isso é valioso. Se coloca no lugar. Todos nós, que a gente tem empresa hoje, mas a gente provavelmente já trabalhou para alguém. São poucos que a gente já começou empreendendo desde pequeno, né? Eu lembro, eu estava até contando esses dias para o pessoal da minha equipe, que eu me lembro que um dos meus primeiros negócios era fazer uns jacarezinhos de miçanga para vender. Esse dos que eu me lembro foi um dos meus primeiros negócios. A gente estava passando por algumas dificuldades na família, o pai estava desempregado e tal, e eu lembro, não lembro onde eu vi. Eu não lembro exatamente onde eu vi, eu não lembro quem me ensinou, eu juro que eu queria lembrar quem me ensinou a fazer isso, porque eu não lembro. Mas eu aprendi a fazer uns jacarezinhos de miçanga. E eu vendia esses jacarezinhos. Eu lembro que o meu avô, que hoje já é falecido, me deu na época R$10 e aquilo deu pra comprar muita miçanga na época. Eu comprei muita miçanga com R$10. E aí eu fiz os jacarezinhos, era fio de nylon e miçanga que eu tinha que comprar. Fiz os jacarezinhos e comecei a vender. Comecei a vender pra família, comecei a vender pra alguns amigos, vendi alguns na escola, foi meu primeiro negócio. Eu tava parando pra pensar, porque assim, cara, quem é que quer andar com um chaveiro de jacaré pendurado na bolsa, no carro? Não tem, né? As pessoas compram por quê? As pessoas compram para te ajudar, as pessoas compram porque elas estão vendo o esforço. Imagina você ver uma garotinha lá de 10, 11 anos fazendo jacarezinhos de miçanga para vender. Você compra para ajudar. Você compra porque você fala, cara, tá se esforçando, olha só que legal. Você não compra porque você quer um jacaré. Quem que quer um jacaré pendurado na bolsa, gente? Ninguém quer. E eu me lembro que até quando meu avô faleceu, que já faz uns 5 anos, ele tinha um desses jacarezinhos pendurados no... Não é para-brisa, gente. É aquele negócio que a gente puxa do carro, né? Eu esqueci o nome. Pendurado um jacarezinho ali, daqueles que eu tinha feito. Cara, aquilo tem um significado gigante. Por quê? Porque essa é uma forma de valorizar alguém, de valorizar o trabalho de alguém. Então, sempre que eu olhava aquele jacarezinho pendurado no carro do meu avô, eu me sentia valorizada. Ele comprou, ele acreditou, ele foi o meu investidor. E aí eu trago isso hoje para dentro das nossas empresas. Será que a gente tem dado esse tipo de sentimento para nossa equipe? Será que a gente tem reconhecido com palavras ou com ações? O meu avô não ficava lá, meu avô não sabia fazer feedback, ele não sabia dizer, nossa filha, que lindo, você é muito responsável, você está sendo muito dedicada em querer ajudar a sua família, sendo tão novinha. Ele não dizia isso, mas ele investiu, ele comprou. E o principal, que é o que eu mais lembro, ele pendurou aquele jacarezinho naquele carro e andou com aquele por anos. Aquele jacarezinho só saiu de lá quando meu avô morreu. Então, esse é o sentimento que eu carrego até hoje e que eu quero trazer para minha equipe e que eu quero incentivar vocês a trazer para a equipe de vocês. Mostre para sua equipe que eles são importantes, com palavras, com ferramentas, com ações. Mas as pessoas que trabalham contigo precisam saber que elas são importantes para você, porque se elas não souberem isso, meu amigo, você vai ter pessoas trabalhando contigo apenas pelo dinheiro. E eu acho que não é essa a ideia. Bom, ficamos por aqui com mais um vídeo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu espero de coração que eu tenha contribuído para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da sua equipe autogerenciável. Obrigada.